enxerga aí as decisões que o Zubeldia tem para tomar? Não, primeiro, assim, nós falamos do Corinthians ontem, falamos do Cruzeiro, no São Paulo no final de semana, né? Dos reservas. Eu acho que não é coincidência que os jogadores que menos jogaram agora, nessa reta final, estão jogando mais do que os outros. Ou estão tendo mais força física e fôlego para manter uma intensidade maior durante mais tempo no jogo. Eu acho que tá todo mundo meio que capengando, sabe? Todo mundo meio que estamos em setembro, vamos entrar em outubro, jogaram pra cacete já, viajaram pra caramba. Eu acho que alguns jogadores, muitos jogadores da maioria dos times, os melhores, aqueles que mais pegam na bola, aqueles que mais são marcados, eles estão caindo um pouco fisicamente. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Danilo, o Botafogo é favorito. Não tem como dizer que o Botafogo não seja favorito. O Botafogo é uma grande equipe, está muito bem treinada pelo Arthur Jorge, é uma equipe muito bem formada, é uma equipe que é aliado à força física, porque os jogadores são fortes, né? A defesa do Botafogo é forte fisicamente, os laterais também, o meio-campo também, o Igor Jesus, centroavante também, Luiz Henrique. Então é uma equipe fisicamente muito forte. E tecnicamente também. No Botafogo não tem dependência de ter intensidade e força física com a técnica. Os jogadores, tem muitos jogadores que são técnicos mesmo, não estando numa forma física ideal. Mas o Botafogo está com essas duas coisas aliadas. No caso do Zubeldia, cara, eu acho que dava para jogar com dois atacantes, fortalecer mais o meio-campo, ver como vai ser o jogo, porque pode acontecer como aconteceu ontem, né? O Corinthians foi lá com 3 volantes para suportar uma pressão do Fortaleza que não aconteceu. Uma pressão que não houve, né? E o Corinthians dominou o jogo. Mas a princípio, você vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro. O time que mais se reforçou. Na minha visão, hoje é o melhor time do futebol brasileiro, o Botafogo. Não só na fase. Pelo elenco, ele tem 2 jogadores de alto nível para cada posição. O Botafogo tem um Igor Jesus de centroavante e o Tiquinho na reserva. Às vezes joga os dois. Às vezes o Igor Jesus sai e entra o Tiquinho. Quer dizer, tem nas outras posições também. Então, se o São Paulo for lá bater de frente com o Botafogo, empurrar, ir para frente e agredir, é também uma estratégia importante, mas você pode tomar uma invertida. Eu acho que seria mais interessante o São Paulo entrar no campo, reforçando o meio-campo, para ver qual vai ser o comportamento do Botafogo. Mas não pode ficar sendo empurrado para trás, que aí não adianta você reforçar o meio-campo e deixar o Botafogo te empurrar para trás, porque aí você não vai conseguir sair de lá. Vai demorar muito para sair de lá. Às vezes nem consegue, fica sendo martelado o jogo todo. Então o São Paulo, além de reforçar o meio-campo, ele tem que agredir o Botafogo, ele tem que assustar o Botafogo, para que o Botafogo fique esperto e não se arrisque tanto assim. Porque o Botafogo é um time que, se ele perceber que o adversário está morrendo de medo, ele vai e atropela o tempo todo. Fica martelando o tempo todo. Não é time de ficar tocando para o lado e para trás. O Botafogo não é como a maioria dos times brasileiros, que toca, chega lá na boca da área adversária, aí toca para o lateral, volante, aí volta para o goleiro dele. Muitos falam assim, não, para recomeçar a jogada. Porra, você está na entrada da área do adversário, você vai voltar lá para o seu goleiro para recomeçar o quê? Fica ali martelando, volta até o meio-campo, não sai dali. Passou do meio-campo, você não tem que voltar mais pro seu goleiro. Você tem que ficar martelando lá. E o Botafogo não faz isso. O Botafogo passa com todo mundo no meio-campo, na maioria das vezes, a zaga fica lá no meio-campo, os 2 zagueiros, e o time fica pressionando e agredindo o adversário. Então o São Paulo tem que reforçar, mas não ficar só sofrendo soco, né? Tem que trocar. Porque senão você vai a nocaute. Fazendo uma analogia com o boxe, se o Botafogo colocar o São Paulo na rede, né, nas redes, se o São Paulo encostar nas redes, ele vai tomar um nocaute. Então você não pode deixar o Botafogo tomar conta dessa luta. Você também tem que tentar dar um nocaute, fazer ele sentir o golpe, né? Se não sentir o golpe, atropela. Muito bem. Aliás, a Mara me faz uma correção aqui no chat e ela tem razão. O Botafogo chegou sim à semifinal da Libertadores uma vez, em 1963, perdeu do Santos do Pelé. Então faz 61 anos que o Botafogo não chega a uma
semifinal de Libertadores, se passar pelo São Paulo. Destacando duas notícias aqui nas páginas do All Sport nesta manhã de quarta-feira. Botafogo e São Paulo tem climão entre dirigentes. Fora de campo tem um climão. O Júlio Casares e o John Textor tiveram uma rixa depois das acusações do dono da SAF do Botafogo, de que os jogadores do São Paulo teriam entregado, né, teriam feito parte daquela manipulação, suposta manipulação, aquela bobajada toda que falou lá o Textor, naquela derrota para o Palmeiras por 5-0 no Brasileiro do ano passado. O Casares acionou o Textor na justiça, cobrou que o norte-americano apresentasse documentos, né, que comprovassem o que ele falou. Então tem esse ambiente aí no jogo, ambiente que tomara que não se estenda para as arquibancadas. O clima com 2 clássicos no Rio causa alerta por violência. Essa é outra notícia que está nas nossas páginas do All Sport. Antes do Botafogo e São Paulo no Newton Santos, tem o Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã pela Libertadores, e também amanhã, né, na quinta-feira, tem Flamengo e Peñarol, e a gente destacou também no fim de papo de ontem, com a reportagem do Bruno Brás, que tem uma rivalidade entre Flamengo e Peñarol, entre torcidas. Anos atrás houve uma briga generalizada lá no Rio de Janeiro que acabou na morte de um torcedor do Flamengo. Então, luzes de alerta todas ligadas. Já no fim de semana teve muita violência entre torcedores do Flamengo e do Vasco. A torcida organizada do São Paulo é aliada da principal torcida organizada do Flamengo. A do Atlético Mineiro é aliada do Vasco. Aquele caldeirão, né, Danilo? Que o resta torcer, né? Não tem muito... Quem tem que trabalhar é a polícia nesse aspecto. Ah, sim, nesse aspecto não tem dúvida. Tem que. É curioso, né, Júlio? Porque normalmente a gente não vê 2 jogos desse porte sendo marcados para a mesma cidade no mesmo dia, né? E você vai ter um Fluminense, Atlético Mineiro e depois Botafogo e São Paulo, e como você bem disse, tem já o clima do Peñarol. Como o Bruno Braz ontem, no fim de papo com a gente, trouxe a informação que já há bastante uruguaios ali, né? Eles estão até se disfarçando, fingindo que não são uruguaios, que não torcem para o Peñarol. Então é curioso como houve essa marcação aí dos 2 jogos no mesmo dia. E é um trabalho que a polícia vai ter que mostrar que está preparada. Lembrando, né, no fim de semana teve briga entre vascaínos e flamenguistas, e não foi nem no estádio, nem nada. É aquelas brigas que acontecem a não sei quantos quilômetros, e brigas marcadas, coisas que acontecem e que a gente sabe que não adianta medidas como torcida única nem nada. Os caras marcam para brigar, não importa onde. Então realmente esperamos que o All News Sport de manhã não tenha que ser feito com notícias de briga e de feridos e etc, e que sejam só de futebol e jogos bons, como foi ontem Corinthians e Fortaleza. Casão, e uma notícia triste, hein, que acaba de chegar, e eu gostaria de te ouvir sobre ela. Morreu o Totó Schillaci, meu amigo, artilheiro da Copa de 90. Caramba, morre cara. aos 59 anos de idade. O Schillaci enfrentava alguns meses um câncer de cólon, foi hospitalizado na UTI na semana passada, e infelizmente nos deixa Totó Schillaci, artilheiro da Copa de 90. O Danilo é mais novo, né? Talvez não se lembre, para mim, que já tinha idade, já tinha 11 anos na época, eu lembro perfeitamente. O Casão você deve ter jogado contra ele, Casão, contra o Schillaci na Itália. Joguei diversas vezes contra ele e vi o surgimento do Schillaci, né? Ele era um centroavante do Messina, lá da Sicília, um time da Sicília. O Messina se destacou muito na Série B e foi surpreendente na época quando a Juventus contratou o Schillaci para ser o centroavante da Juventus, né? A imprensa assim ficou um pouco assustada, porque a Juventus era acostumada a gastar com jogadores super conhecidos, jogadores que já tinham jogado Copas do Mundo, e estava tentando fazer uma reformulação ali, que errou muito em contratações de 87 para frente, ali até 88, 89, ela errou muito, e de repente contratou o Schillaci, demorou um pouco para ele engrenar e virou um ídolo da Juventus de Turim. Jogador muito rápido, definia a jogada muito rápido, não era muito técnico, né, jogadas técnicas, mas assim, sobrava na área, ele batia, ele tinha muita velocidade,
muita rapidez na definição. Cara, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia nem que ele estava doente. Joguei muitas vezes Torino e Juventus, Ascoli e Juventus. Cara, assim, tô bastante abatido, bastante triste, porque não é o primeiro, né? O Vialli morreu há pouco tempo atrás também, de câncer. O Vialli também eu vi desde o começo, quando eu estava na Itália, quando ele jogava na Cremonese, depois foi para a Sampdoria, depois joguei contra ele muitas vezes no derby, né? Torino e Juventus. Cara, assim, me entristece quando eu vejo caras da mesma geração, caras que eu joguei contra e que conhecia, caras legais, assim, morrendo de uma hora para outra. Cara, é muito triste mesmo. Uma tristeza, a nota chata do dia, essa passagem do Schillaci, artilheiro da Copa de 1990. Júlio, em 90 ele era reserva da seleção italiana. Ele começou a entrar e começou a fazer gols. Ele começou a Itália começou ganhando de 1-0 o gol do Schillaci, 1-0 o gol do Schillaci, e acabou virando titular e acabou fazendo 6 gols, né? Que naquela época a maioria dos artilheiros na Copa do Mundo só faziam 6 gols, eles não conseguiam passar. 6, né? Desde 74 era 6. E o Schillaci. E a Itália tá invicta naquela Copa, né? Perde nos pênaltis para a Argentina. Para Argentina. Lá em Nápoles, né? Foi quando a torcida toda com a Argentina. Exatamente. Mas enfim, lamento muito a morte do Schillaci. Por falar em atacante que entra e pode fazer gol numa Copa do Mundo ou em qualquer tipo de jogo, Danilo, ontem a gente teve o Endrick entrando de novo no jogo do Real Madrid e fazendo um gol na vitória por 3-1 sobre o Stuttgart, jogo sofrido para o Real Madrid, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, né, dia de abertura da Liga dos Campeões da Europa, dia que teve o Bayern ganhando por 9-2 do Dinamo de Zagreb, teve vitória do Liverpool sobre o Milan por 3-1 de virada em Milão, e teve vitória do Real Madrid sobre o Stuttgart por 3-1. O jogo estava 2-1, Stuttgart todo no ataque. O Endrick entrou aos 35 do segundo tempo no lugar do Bellingham, puxou um contra-ataque em que estava o Mbappé de um lado, o Vinícius Júnior do outro, e ele resolveu mandar para gol, e o goleiro acabou aceitando, e o Endrick se tornou o mais jovem brasileiro a marcar na Liga dos Campeões, ampliou a lista de marcas e recordes no futebol, né? Além de render uma grana ao Palmeiras, que fatura 35 mil euros, olha só, hein? Mais ou menos 200 mil reais com esse gol do Endrick na estreia. Será que o Endrick tem perfil de que vai virar titular da seleção brasileira? Jogou na semana passada como titular contra o Paraguai. Ou é melhor deixá-lo sempre entrando aos 35 do segundo tempo, hein, Danilo? Porque quando ele entra aos 35 do segundo tempo, ele sempre mete gol. Você vê como o cara tem estrela, que ele fez a jogada errada e fez o gol mesmo assim, né? Porque naquele contra-ataque 2-1 com Mbappé e Vini, todo mundo imaginava que ele ia passar, né? Para qualquer um dos dois. O Mbappé até ameaça reclamar. E aí ele conta com a colaboração, inclusive, com do goleiro do Stuttgart, porque pode ter sido um chute forte e tudo mais, mas era de muito longe, né? Então o goleiro acaba colaborando. Agora, eu não consigo ver o Endrick sendo titular da seleção por conta do Dorival, né? O Dorival tem alguma questão não resolvida ali com o Endrick. Quando colocou ele, o Brasil inteiro estava mal, o Endrick foi o primeiro a sair. Então é difícil a gente entender o que o Dorival pensa em relação à seleção brasileira. Eu acho que o Dorival está pressionado, tentando mudar esquema, pensando em esquema de um jeito, aí Pedro se machuca, ele já troca tudo. Enfim, não gostei, né, da postura do Dorival nessa última data FIFA. Então tenho essa dúvida aí de como que vai ser. Agora, o Endrick tem estrela, é um jogador que é impressionante, porque o cara estreia de Champions League, gol. Estreia com a seleção brasileira principal, fez o gol. Estreia no Palmeiras principal, gol, foi campeão brasileiro. É realmente muito impressionante a estrela que ele tem. E o Dorival, na minha opinião, tinha que dar um jeito de fazer um time com o Endrick. Afinal, a gente não tem hoje um camisa 9 que resolva. Não tem ninguém que fala, não, dá pro Endrick ficar esperando um pouquinho. Não tem. Então tem que dar um jeito de jogar com esse jogador que realmente tem uma estrela e que mostra para todo mundo que é diferenciado. Então tem que dar um jeito de colocar. Agora, o Real Madrid não embalou ainda não, né, Júlio? O Real Madrid ainda tá deixando a desejar, não. Né? E tentaram arrumar mais um pênalti pro Real Madrid ontem, mas aí o VAR chamou lá senhora. Nossa, meu Deus até do o céu, Rudiger ficou meio sem jeito quando foi flagrado. Até o Rudiger depois. ficou sem jeito.
Exatamente. Agora, Casão, você viu como é que são esses jornalistas? O Hendrick fez a coisa errada, tal, não sei o quê. Errado é não fazer gol, como diria Então, o Dario, não É. tem gol feio, né? O lance é o seguinte, primeira seleção, o Dorival é injusto com o Hendrick, super injusto com o Hendrick, porque as 2 vezes que o Dorival colocou o Hendrick como titular, foi na roubada. Pô, a seleção brasileira tinha feito uma partida ridícula contra o Equador, péssima partida contra o Equador, foi criticada por todo mundo, aí lá no Paraguai, em Assunção, você vai lá e coloca o Hendrick. O Hendrick também jogou de titular contra o Uruguai, né? Na semifinal semifinal? Foi semifinal da Copa América. Não entrava no jogo. Quartas de final. Quartas de final. O Brasil não chega à semifinal, faz uma cara em nada, né? Contra a Costa Rica foi 0-0 sem que ele colocasse o Hendrick. Ele não colocava o Hendrick. E agora você convoca Pedro e Hendrick, 2 centroavantes. O Pedro machuca. Você não coloca o centroavante para jogar? Você joga sem centroavante, coloca o Rodrigo. Cara, isso aí já vai desmotivando o jogador. O cara pensa assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não entro nunca, nem quando o meu rival ali da posição se machuca. E outra coisa, para lembrar 2 caras espetaculares do esporte, é assim, se fosse o Silvio Luiz narrando esse jogo, ele ia falar pro Eli Coimbra, Eli, o que só você viu? Aí o Eli ia falar assim, ô Silvio, o garoto teve uma personalidade enorme, porque a chance de ele errar o gol e o mundo cair na cabeça dele era 99%. 99%. Ele só tinha 1% de dar certo isso daí. E deu. O Hendrick tem estrela, ele tem confiança nele, cara. Ele tem confiança nele, porque ontem era muito simples você tocar pro Vinícius, o Vinícius estava melhor para ele tocar, né? Ele é canhoto, inclusive, tinha um zagueiro no meio, mas mais pro lado do Mbappé do que pro lado do Vinícius. Era só tocar ali. E ele teve personalidade para chutar, cara. Fala, Danilão. Só